Em 2018 foi publicado na revista Nature um artigo relatando o desenvolvimento de uma levedura cervejeira capaz de sintetizar por si só durante a fermentação os principais componentes de aroma do lúpulo. Nesse estudo, genes específicos removidos da menta e do manjericão capazes de sintetizar terpeno foram transplantados para a levedura, dando a ela a possibilidade de sintetizar linalol e geraniol. Isso foi algo incrível na época, algo surreal, mas parecia algo que era exclusivamente de laboratório, algo que ficaria para o futuro. Só que o que a gente não percebe é que o futuro chega cada vez mais rápido. E o desenvolvimento de técnicas mais baratas, como a CRISPR, permitiu que essa tecnologia chegasse e hoje ela está aqui. Nos últimos meses, mais de uma dezena de leveduras manipuladas por meio de engenharia genética foram lançadas no mercado para o consumidor final, com acesso até para cervejeiro caseiro. No vídeo de hoje a gente vai conhecer as principais leveduras geneticamente modificadas comerciais, como elas são feitas, o que elas fazem e como a gente pode aproveitar isso como cervejeiro. Vamos lá? Modificação genética de organismos vivos, na verdade, já acompanha a humanidade fazem milênios. Por meio de técnicas como hibridização e cruzamento, a gente foi capaz de selecionar algumas características de interesse e por meio de sucessivas gerações a gente conseguiu potencializar ou inibir essas características. E isso permitiu a gente criar frutas mais doces, carnudas, cereais com quantidades de amido inimagináveis ou até transformar o lobo, nisso aqui. Todas as características dos organismos vivos estão escritas no código genético, desde as instruções, basicamente da receita para produzir uma enzima em específico, até a junção de um monte de instruções pequenas que podem levar a coisas bastante complexas, como por exemplo, fazer uma mão. Esse processo natural controlado que o humano faz de potencialização ou inibição de uma característica é conceitualmente até muito simples, embora bastante demorado. Vamos supor que a gente queira desenvolver uma raça de cachorro muito pequena, uma mini versão de alguma raça em específico. Conceitualmente é realmente muito simples. A gente vai pegar alguns cachorros dessa raça, vai começar a cruzar eles, gerar descendentes, e nos descendentes a gente vai sempre selecionar os menores descendentes e colocar eles para cruzar. Então faz isso, tem os filhotes ali, pega os filhotes menores, descarta os maiores em um processo bastante egoísta, bastante frio, manda eles embora, cruza os menores vão gerar descendentes, alguns grandes, alguns pequenos, pega os pequenos, faz isso diversas e diversas dezenas, talvez centenas de vezes. Nessa sopa enorme que são os genes, nessa bagunça enorme, aonde todas as nossas instruções para criar a gente, para criar os cachorros estão escritas lá dentro, a gente vai selecionando indivíduos que têm cada vez mais a presença, a predominância de genes responsáveis por ser pequeno ou inibição de genes responsáveis pelo indivíduo ser grande. Com o desenvolvimento da genômica e da engenharia genética, algo que é muito, muito recente na história da humanidade, os cientistas passaram a fazer essas manipulações em laboratório. Em vez de passar anos, gerações tentando misturar genes e selecionar indivíduos onde essa característica é mais expressa, o que passou a ser feito agora era pegar um indivíduo, pegar um organismo onde essas características estavam bastante expressas, selecionar exatamente os genes responsáveis por isso e transplantar para outro organismo. Até pouquíssimo tempo atrás, isso era algo extremamente caro, complexo e impreciso. Até que por volta de 2012, por meio de uma técnica chamada CRISPR, tudo mudou. O processo de engenharia genética, de manipulação genética se tornou muito mais barato, acessível, muito, muito mais preciso e basicamente qualquer laboratório hoje em dia tem condições de fazer isso. E essa técnica de edição gênica vai muito além do que simplesmente o cruzamento pode nos proporcionar, porque ela não é limitada à espécie. O código genético dos seres vivos é estruturado de uma forma que ele é basicamente intercambiável, uma vez que supostamente a gente evoluiu exatamente do mesmo micro-organismo. Então, por meio de manipulação gênica, é possível pegar genes, pedaços de código genético de outro organismo
organismo que não precisa ser nem da mesma espécie, nem do mesmo reino, e transplantar para o organismo em interesse. Então a gente poderia transplantar para leveduras cervejeiras genes de outras leveduras cervejeiras, de bactérias, de plantas, até de animais. A insulina hoje é produzida dessa forma. Genes humanos responsáveis pela síntese da insulina foram transplantados para uma bactéria, a Escherichia coli, e durante o processo fermentativo da bactéria, durante os metabolismos dessa bactéria, esse gene ele é ativado e a insulina é produzida e depois recuperada, purificada. E existem dois termos comuns que são associados a como esse transplante de gene é feito, que também estão muito associados a quão aceito essas técnicas são pela comunidade em geral. A primeira forma é chamada de cisgenia, quando genes de um mesmo grupo de micro-organismos, de uma mesma espécie, é transplantada para a mesma espécie. E isso, por mais que seja feito em laboratório, é algo que poderia acontecer naturalmente na natureza. Por exemplo, leveduras Kivai, que elas têm grande expressão de um grupo de genes chamado FLO, responsáveis pela floculação. Em geral, leveduras Kivai que são muito boas floculadoras e são muito fáceis de clarificar. E a gente poderia usar essa técnica, a cisgenia, pegar lá no laboratório esse grupo de genes FLO e transplantar para, por exemplo, a US05, que é uma levedura que não é tão boa floculadora assim. Isso transformaria o S05 em uma levedura que continua sendo neutra, uma levedura que continua operando por volta de 18 graus Celsius, mas que agora é uma levedura que flocula muito bem. Já as leveduras transgênicas, elas envolvem transferência de material genético entre espécies. Por exemplo, a levedura Saccharomyces cerevisiae ela não é uma boa produtora de enzimas para biotransformação, enquanto Brettanomyces e algumas bactérias são muito boas produtoras. Então a gente poderia ir lá, identificar o gene responsável pela síntese de beta-liase, por exemplo, pegar só esse grupo de genes e transplantar para dentro da Saccharomyces cerevisiae. Agora a gente teria uma levedura transgênica capaz de ter biotransformação tão boa quanto uma Brettanomyces ou quanto uma bactéria. E isso valeria para coisas além, por exemplo, pegar material genético do lúpulo e inserir rotas de síntese de terpeno dentro da Saccharomyces, que é igual aquele estudo da Nature, só que em vez de lúpulo usou manjericão e menta, justamente por esses terpenos serem sintetizados no manjericão e menta. Parece loucura, parece ficção científica, parece algo que não faz parte da nossa realidade, mas na verdade já faz parte da nossa realidade, e isso chegou de uma forma que até me assustou. Eu acompanhei os lançamentos de leveduras com modificações genéticas, leveduras GMO, e de repente tinha uma, agora tem 10, 12, e quantas vai ter amanhã? Estão sendo lançadas leveduras novas com funcionalidades novas em base praticamente semanal, 2 por mês, e isso é uma nova revolução dentro da cerveja. Saindo dessa parte teórica, laboratorial, o que está sendo feito hoje? Bom, a gente tem basicamente 2 laboratórios na vanguarda disso, que é o Omega East e o Berkeley East. A gente já falou no vídeo sobre tióis, onde a gente falou sobre leveduras manipuladas geneticamente para a produção de tióis. E basicamente hoje a gente tem 3 categorias de modificação que a gente poderia agrupar. A primeira delas envolve justamente a potencialização de genes associados à biotransformação. Isso pode ser feito por cisgenia, pegar uma levedura Saccharomyces, onde o gene IRC7, responsável pela produção de beta-liase, está mais expresso, e transplantar ele para leveduras cervejeiras regulares. A segunda categoria de manipulação envolve inibição de alguns genes em específico, e o principal deles, o gene POF. O gene POF é o gene responsável pela produção do off-flavor fenólico, e o que caracteriza boa parte, uma das grandes características da levedura cervejeira, salvo algumas particularidades, é que nas leveduras cervejeiras o gene POF é inibido, não é ativo. O gene POF, na melhor das hipóteses, ele vai gerar alguns componentes que podem até ser agradáveis, como cravo ou condimentos, então associados a Weiss ou algumas cervejas belgas, mas geralmente produzem coisas que são bastante desagradáveis, como fumaça, medicinal, plástico, couro, e isso está presente na imensa maior parte das leveduras.
leveduras. A gente tem as leveduras Saccharomyces, o grupo de leveduras Saccharomyces como um grupo extremamente amplo, capaz de produzir aromas frutados, tropicais, fruta, cítrico, e a gente tem dentro dessa grande gama de leveduras, potenciais leveduras cervejeiras, leveduras Saccharomyces cerevisiae, a gente tem as leveduras cervejeiras onde esse gene POF ele está não ativado. Se a gente pudesse desativar naturalmente os gene POFs do grupo Saccharomyces cerevisiae como um todo, a gente expandiria o potencial de uso da levedura para níveis assim inimagináveis. E essa é a segunda classe. E a terceira classe de manipulação genética é uma manipulação mais suave, é uma manipulação que esses laboratórios fazem, principalmente o Omega Yeast, na verdade, para atender quem não quer passar por essas manipulações laboratoriais, que seriam as manipulações de hibridização mesmo naturais. Estão sendo cruzadas leveduras que podem ser cruzadas para gerar leveduras novas. Bom, o mais legal é ir lá para o site deles agora e ver todas as leveduras manipuladas geneticamente disponíveis no catálogo e ver o que elas são capazes de fazer. Vamos lá? Começando aqui pelas leveduras da Omega Yeast, filtradas unicamente pelas manipuladas geneticamente. A gente começa com uma que a gente já falou aqui, que é a Cosmic Punch Ale. Cosmic Punch Ale, ela é uma levedura cisgênica, onde o gene IRC7 superexpresso de outra levedura Saccharomyces cerevisiae foi transplantada para London 3. E isso permitiu a London 3, que é uma levedura super frutada, que já naturalmente fazia biotransformação, mas assim com suas limitações naturais, em uma levedura fantástica, capaz de produzir mais de 100 vezes o que a levedura original era capaz de produzir no sentido de biotransformação. É algo incrível, é algo que todo mundo que usa diz que até mesmo sem lúpulo você consegue tirar aroma de lúpulo, porque existe essa biotransformação aí acontecendo inclusive no malte. Então essa aqui a gente já viu. E isso é uma coisa interessante, que uma vez que você definiu a técnica, é fácil fazer isso em outras leveduras. Então a Omega Yeast também fez essa técnica, mandou essa técnica de transplantar o IRC7 para outra levedura, no caso aqui é o S05, a Chico, e virou a levedura Star Party Ale, que é uma levedura produtora de tiol, mas agora uma levedura neutra, a base da S05, mas com um grande potencial de produção de tiol. Isso, eu particularmente me interesso muito mais pela Cosmic Punch. Eu acho que existe uma harmonia maior em leveduras frutadas com essa pegada tropical, intensa frutada de lúpulo, mas pode ser que você queira uma levedura mais neutra para explorar unicamente os tióis vindos do lúpulo. Então a gente tem aqui a Star Party Ale, e se perceberem, olha que legal, essas leveduras elas têm rótulo. Olha que lindo essa Star Party Ale. Eu me apaixonei por esse rótulo aqui. Bom, mas saindo então dessas leveduras que fazem biotransformação, a gente tem leveduras que são cisgênicas também, onde o gene POF ele é desativado. A gente tem a Bonanza Ale, que me parece basicamente uma base de levedura Weiss, porém ela é POF negativa, ela não tem o gene POF ativo, ela não produz cravo e não produz outros fenóis. Então essa é uma levedura onde quando você quer potencializar o aroma de banana, você pode utilizar ela. Olha que maneiro! E olha que maneiro o rótulo dessa levedura. Nossa, é muito, muito maneiro. Continuando aqui, a gente tem uma outra levedura, a Sandil Ale, que também é uma levedura onde o gene POF ele foi subexpresso, né, foi desativado. E é uma levedura originalmente belga, mas que era condimentada. E esse condimentado, ela era super frutada, puxando ali na parte de principalmente morango, maracujá, pera, pêssego, mas que o condimentado vindo do gene POF suprimia toda essa parte aromática. Então foi desligado o gene POF e permitiu que essa levedura brilhe ali como uma levedura bastante frutada, bastante tropical e sem o gene POF atrapalhando. E continuando aqui nas leveduras da Omega Yeast, tem as leveduras que são feitas por meio de hibridização. Trouxe duas aqui só de exemplo. Então tem a Gulo, onde é uma híbrida da Irish Ale com a French Saison. Ela é positiva para o gene STA, então ela é diastática, ela chega ali em atenuações de 90%,
20%, podendo até passar. Saison Stain, que também é filha da French Saison, com a Belgian alguma coisa, mais uma outra levedura única, onde eles fazem diversos cruzamentos e selecionam as leveduras que têm o melhor desempenho. Saindo da Omega East, a gente vai para Berkey. A Berkey, ela também é incrível, ela tá tudo aqui numa página só e ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes de leveduras modificadas geneticamente. A primeira é a linha da Tropics. A Tropics é a linha onde eles pegam um gene chamado CLS, capaz de promover uma imensa intensidade de biotransformação, e colocam em diversas leveduras. Começou com a London também. A London é uma levedura que naturalmente já fazia bastante biotransformação, talvez por isso ela foi a primeira estudada, mas eles colocaram em outra. Então na London, na Vermont, na Hornidal, na Teal. A Teal deve ser uma mais neutra também. Então esse mesmo gene, esse CLS, então se a gente clicar aqui em mais informações, ele fala qual que é a engenharia genética. Então produz o CLS e libera tióis, essa mesma manipulação feita em diversas leveduras diferentes. Próxima classe são as leveduras diacetyl free, que são as DF, onde elas produzem uma enzima que basicamente é a diacetyl descarboxilase, e elas reduzem diretamente o diacetil sem precisar fazer o diacetyl rest para o alfa-acetolactato virar diacetil para a levedura depois consumir o diacetil. Essa enzima ela transforma o alfa-acetolactato direto no seu produto final, e a gente tem linhagens de levedura aqui que nunca vão produzir grandes quantidades de diacetil. E aí a mesma coisa, uma vez que eles identificaram, pegaram esse gene, eles podem colocar em qualquer levedura. Então tem aqui na Tico, que seria a US05, Hazy Tico, na London, na Vermont, e por aí vai, uma série de leveduras aonde a produção de diacetil é inibida geneticamente. Tem aqui a Galactic, que eu pulei aqui, é uma levedura Saccharomyces capaz de produzir ácido lático por meio da inserção de genes capazes de propiciar isso. E aí a gente tem aqui a Super Bloom. A Super Bloom ela é fantástica, é basicamente similar àquele estudo na Nature de 2018, onde a levedura por si só ela tem genes que estimulam a produção de terpeno dentro dela, então ela faz por si só a biotransformação, ela transforma o mosto em aroma de lúpulo. Ela produz 3 terpenos, que é o linalol, o geraniol e o citronelol, e é uma levedura que sem lúpulo ela produz aroma de lúpulo. É algo surreal. Eu nunca usei ela, mas eu tenho relatos que usar ela por si só, sem lúpulo, é algo bastante unidimensional, porque você não tem como simular o lúpulo todo por meio de 3 compostos em específico, linalol, geraniol e citronelol. O lúpulo ele é muito mais complexo, mas certamente isso aqui é o trio cítrico do lúpulo. Isso aqui vai potencializar o aroma cítrico, e se usado bem certo com um pouco de outros lúpulos, vai reduzir a necessidade de uso de lúpulo e potencializar muito a produção de aromas e dar a possibilidade de você guiar o que você quer na cerveja final. E por fim, algo que eu acho fantástico, essa aqui é outra levedura que eu tenho muita vontade de testar, que é a No Longer Diastatic. Além do gene POF, o gene STA é um gene que pode incomodar muito. É o gene que transforma uma levedura numa levedura diastática, uma levedura capaz de metabolizar dextrinas. E uma das leveduras mais legais que a gente tem na cerveja é a Saccharomyces bruxelensis Troa, que a gente tem aqui no Brasil como SY123 pela Bio4, que é uma levedura que por muito tempo achou-se que era uma Brettanomyces, porque ela é extremamente frutada, extremamente tropical, extremamente aromática, e ela também era diastática, mas por meio de manipulação genética ela é não mais diastática. Todas essas leveduras foram lançadas esse ano e todas as leveduras já são leveduras comerciais. Para vocês terem ideia de como essa técnica de edição, a CRISPR, tornou isso acessível, a Berkeley ela tem um trabalho para você criar sua própria levedura. Você pode solicitar uma levedura com modificações genéticas específicas para você. Tá aqui, ó, crie sua levedura própria. E eu sei que já está em fase de estudo e produção leveduras produtoras de canabinoides. Hoje o mercado americano
tá indo bastante nesse sentido, e inclusive em 2019, logo depois do estudo da produção de terpenoides por levedura, foi lançado um estudo sobre leveduras capazes de sintetizar THC durante a fermentação. Aonde esse mundo vai chegar, gente? E a gente tá ficando de fora dessa revolução, porque infelizmente para cervejarias comerciais aqui no Brasil ainda não é possível utilizar organismos geneticamente modificados. Eu sei que esse é um tema bastante sensível e pode dar margem às mais diversas discussões, mas é fato que boa parte dos alimentos que a imensa maior parte da população brasileira e mundial comem hoje provém de organismos geneticamente modificados. A maior parte do soja, do trigo, a maior parte da alimentação animal hoje são feitos com organismos geneticamente modificados. Talvez essa tecnologia transgênica possa ser um pouco demais para algumas pessoas. Eu particularmente, de verdade, acho que pelo menos a tecnologia cisgênica é algo... Bom, nós como caseiros não temos muita limitação. Se a gente conseguir essas leveduras aqui, elas são reproduzíveis em casa. A própria Omega Yeast fala isso, fala que por mais que eles detenham patentes dessas leveduras, eles não querem influenciar no processo natural que já acontece. Claro, quando vai para a cervejaria isso é outro papo, mas aqui no Brasil as empresas que propagam levedura não podem propagar essas leveduras. A gente como caseiro nada impede de fazer em casa. Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? E eu vou falar, gente, por favor, alguém aí tem acesso a essas leveduras? Pode enviar para mim? Eu queria muito fazer testes com ela. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. É bastante polêmico, mas espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, deixa seu like, porque a gente tem um monte de conteúdo maneiro e você não vai querer perder, né? Bom, até a próxima semana.